O Rubão respondeu se ficou arrependido por ter falado que a farra de Palmeiras e Flamengo acabaria agora este ano com o Corinthians. Dá uma olhadinha na resposta dele. Bora lá, fiel! Sejam bem-vindos à Casa Nação Alvinegra. É hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. Gente, todo mundo já sabe aí da treta do Rubão com Augusto Melo. E vou deixar com vocês aqui alguns trechos da entrevista que ele deu pro Gazeta Esportiva, falando alguns podres, falando algumas coisas aí sobre a gestão do Augusto Melo, algumas coisas que ele não concorda, o porquê do racha. E eu vou deixar aqui alguns trechos, eu não vou conseguir deixar toda a entrevista, tá bom? Coloquei aqui alguns momentos mais principais para você, porque se deixar a entrevista toda vai ficar muito longo o vídeo e eu quero que você entenda o que tá acontecendo, tá bom? O Rubão vai falar aí com vocês agora, por intermédio aí, uma entrevista do Gazeta Esportiva. E lembrando a você que nessa terça-feira agora tem Corinthians e Nacional do Paraguai lá em Assunção, tá? O Corinthians já foi para lá, já está viajando, deve desembarcar breve aí, mas às 7 horas no horário de Brasília vai ter jogo do Coringão pela rodada aí da Sul-Americana, beleza? Mas agora fica aí com a entrevista do Rubão, esclarecendo um pouco da treta e o racha e a demissão dele do Corinthians. Rubão, que era diretor aí de futebol do Corinthians, foi demitido pelo Augusto Melo depois de um racha aí, e ele explica o porquê ele acabou saindo, beleza? E os créditos, claro, programa Gazeta Esportiva, beleza? Então vamos lá. O que eu queria falar e dizer que acabou a farra é o seguinte: o Corinthians vai brigar de igual para igual. Tem uma dificuldade? Tem, claro que tem. Com os favoritos. Exatamente. Nós estamos remontando um time. O Miller sabe como é difícil, o Paulo jogou, sabe que é difícil remontar um time. Nós remontamos um time. E o Corinthians tem que ser protagonista. O Corinthians tem que disputar tudo que joga. Aliás, todos os campeonatos que o Corinthians joga tem que ganhar. Tem que disputar. Não é que ganhar. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, você não pode se conformar de perder de 5-1 pro Bahia dentro da nossa arena, que, como você falou, os caras já chegam lá com medo, se borrando inteiro, e aí você perde de 5-1 pro Bahia. Pela repercussão, você se arrependeu do que você falou? Não me arrependi. Me arrependi. É assim, ó. Até minha filha brinca comigo, acabou a farra, eu tô jogando tênis com ela, eu erro uma bola, ela falou, acabou a farra. Então, eu vou levar isso pro resto da vida? Vou levar. Só que eu quis dizer que o Corinthians vai voltar a ser protagonista. Ele também falou sobre o momento em que ele sentiu, isso sim eu acho sério, que a relação com o presidente Augusto Melo se desgastou. Pode rodar. Em 27 de dezembro de 23, eu fiz um churrasco na minha casa em Peruíbe. E aí o Augusto chegou por volta das 4h30, 5 horas da tarde. E era um almoço. Ele falou, desculpa, tal, eu estava numa reunião aí, fechando uns negócios, eu já te falo, tal. E começou a conversar comigo. Isso toca o telefone dele. E o cara dando um ok na proposta. Aí ele fala assim, fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Sem intermediário. Na sua casa? Na minha casa, em Peruíbe. Que já era o Vai de Betis. Isso. Falei, parabéns. E ele falou sem intermediário. Sem intermediário. Falei, parabéns, pô, começamos bem, fiquei feliz. Ficamos tomando uma cerveja e batendo um papo. E aí, na frente de várias pessoas, tá? Várias pessoas. E beleza. Passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. E eu falei, opa. E eu fui perguntar. Você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Você está desconfiado? Eu falei, não estou desconfiado de você, nunca. Se eu estou te perguntando é porque eu quero saber. Só. Essa conversa foi no clube, foi por telefone, pessoalmente? Foi no clube, foi no CT. Tá. Eu e ele só. E aí ele ficou assim e tal. Não gostou muito da indagação. E eu olhei para ele e falei, só estou te perguntando porque nós estamos aí numa jornada e você me falou na minha casa que era sem intermediário. E apareceu uma empresa. Você está sabendo disso? Até onde você sabe disso? E ele? Daí para frente. E ele respondeu o que para você? E aí o que veio de retorno? Veio de retorno que tinha um intermediário e que essa empresa que trabalhou no contrato. E a comissão era de 10% e ele reduziu para 7%. E eu peguei, olhei e falei, olha, tem alguma coisa errada. Porque não foi isso que você falou para mim. Não foi só para mim, tá? Foi para outras pessoas. Sem citar nominalmente Sérgio Moura, atual superintendente de marketing do Corinthians, o Rubão fez algumas revelações sobre a possível ligação desse profissional com um grande rival do Corinthians.
O superintendente de marketing do Corinthians é São Paulino? Não é só São Paulino. Se ele fosse só São Paulino, tá bom. Ele é envolvido na política do São Paulo. Ele fez a campanha do Carlos Miguel Aidar. Esse cidadão aí que você está falando do Alex Cassundá, que entrou como intermediário. O superintendente de marketing do Corinthians é São Paulino? É, São Paulino. E envolvido com a política. Envolvido. Aí é mais complicado ainda. Ele é envolvido com a política do São Paulo. Fez a campanha e do o Carlos Alex Miguel trabalhou Aidar. com ele lá. A história do colchão foi abordada na entrevista do Mesa Redonda. Fica de olho na resposta do Rubão. Esse caso do colchão, então, aconteceu. É fato. E o colchão, porque virou meme, né? O negócio do colchão virou meme. O pessoal lá, acho que foi na Renata Fã, os caras entraram com colchão, travesseiro, aqui tocou musiquinha de sono. Pô. Os caras começaram, 100 mil reais, permuta de colchão, ô Rubão. Então, é assim, ó, quando você põe uma pessoa para lidar com a marca Corinthians, que não sabe o que é Corinthians, fica difícil, né? Porque eu sei que é Corinthians, você sabe que é Corinthians, ele sabe que é Corinthians, você sabe, todos aqui sabemos que é Corinthians. Você pega um cara que vem do Morumbi para tratar do marketing do Corinthians, uma responsabilidade do tamanho de um bonde, que tinha uma empresa dele pequena e chega e vê um mundo desse também, porque o Corinthians é um mundo. O cara fica aterrorizado. Então a única coisa que ele trouxe, a única empresa que nós temos cinco espaços na camisa. A única empresa que ele trouxe foi essa aí para receber a comissão da Vaidbet. A história dos colchões. Eu queria entender nessa história dos colchões, primeiro, tá envolvido? É isso aí que eu ia falar. A fala do Rubão, esse diretor está envolvido nessa questão dos colchões. E aí, né, cara, você não pode ficar falando muito. Você vai ficar falando para um, fala para outro, fala para outro. O Corinthians fez essa transação com os colchões, aí deu o que deu. Então, tudo que acontece ali dentro tem que ser guardado num cofre. Tá aparecendo tá vazando muita coisa ali dentro. Tá uma coisa impressionante no Corinthians hoje. Esse negócio do colchão é que é um valor muito pequeno, o tanto que vale esse camarote. Não, ali. virou gozação, né? Virou gozação. Você Virou não tem 100 gozação. mil reais para comprar colchão, né? E assim, você não pode se vender por pouco, porque o Corinthians é uma marca muito valiosa. Então, assim, 100 mil reais, aí você ganha um camarote com sei lá quantos lugares, porque isso é uma coisa valiosa, né, Paulo? Sim, sim. Né? Rubão também se mostrou muito indignado com as acusações que vem sofrendo nas redes sociais. E ele lançou um desafio. Vamos assistir. Ninguém vai arranhar minha imagem. E vou dizer mais, eu faço um desafio aqui para vocês. Presta atenção no que eu vou falar, que isso é importante. Eu abro meu sigilo telefônico, fiscal, contábil e meu imposto de renda para qualquer um. Qualquer um. Eu abro. O presidente, será que abre o dele? Eu quero saber se eles abrem os dele. Essa fala do Rubão é forte, né? Até porque coloca em xeque aí também o próprio Augusto, né? Na questão de ter que chegar e abrir também, fazer a mesma coisa, a mesma fala dele. É tudo muito complicado isso aí, viu, Mi? É tudo muito complicado. Eu tô esperando o Augusto falar. Também. Esperando o Augusto falar, porque ele tem que falar. Mas sabe o que não adianta. Ô, Paulo, pensa só uma coisa comigo. Das últimas vezes que o Augusto falou... não é? Não falou direito. Deu ruim? Né? Deu ruim, porque falou do patrocínio, falou do Mateuzinho, falou do Luizinho, falou um monte de coisa que não deu certo. Então, assim, se prepare e fala direito, ou faça um pronunciamento. De imprensa, assessoria, escreve. Jô, Olavo, turminha, escrevam ali. Nem que ele faça um pronunciamento, ele leia tudo. Poderiam fazer como fizeram outro dia, aí o Entendeu? Salazar participou aquela coletiva, né? Uma coletiva aberta, não sei como é que eles chamaram na época, para ter um debate. Porque também se vier com uma notinha, tá aqui a nota, vamos divulgar no site. Faz aquele café da manhã com o presidente. Tem que ser uma Faz coisa mais espontânea. Com um café só e chama, e aí o presidente explica as coisas, mas não faz aquilo só de escolher 3, meia dúzia de jornalistas. Chama a imprensa, né? E aí esclarece as coisas com um advogado do lado, entendeu? Sim, se eu estivesse lá, eu teria um advogado do lado,
né? Até para Eu consultar. lembro Pra bem consultar, daquele pra ditado, tão simples. Quem não deve, Quem não não teme. deve, não teme. Não é? É isso aí, torcedor da Fiel. E aí, o que você achou das falas do Rubão? Algumas até comprometedoras, lançou um desafio aí no final, soltou a voz, jogou no ventilador, e aí vamos esperar agora o presidente se pronunciar, né não? Mas é isso aí, Corinthians é superação sempre. Bora dar aquele gritão? Vai, Corinthians!